Vamos lá, pessoinhas. Eu vou agora, como prometido, fazer o estudo do Ed Murphy, a pintura sem traços. Vamos lá. Hum, Peguei uma referência só de cores, diminui a opacidade e fui preenchendo os shapes, né? Primeira coisa que eu fiz foi primeiro tá ligada nos shapes para ir gradativamente tirando os contornos e entendendo luz e sombra. Tá? Então aí nesse primeiro momento todo eu estou preenchendo todos os shapes, tá? Eu, por não ter ainda a segurança de fazer numa camada só, eu fiz em camadas separadas e fui encontrando as cores para não estragar o desenho, tá? Então nesse primeiro estudo eu fiz todos os shapes em camadas separadas. Eu comecei gravando no Photoshop 2018. Como está na atualização automática, ele atualizou e foi para o 2020 e eu tive um pouquinho de dificuldade de entender como é que as coisas funcionavam no 2020. Aí já está no 2020. No Photoshop, em que a apresentação das paletas são diferentes. E continuei preenchendo tudo que era shape primeiro. Dei uma forçada, deixei o preto na caixa dos olhos. E vou agora começando a aplicar aqui sombra para entender como é que vai funcionar isso, tá? Vou fazendo, vou testando todos os modos de camadas para entender. E vou começando a fazer as misturas aí, né? A suavização do que eu coloquei de sombra, para entender como é que isso vai funcionar quando eu tirar o contorno, tá? Então apliquei duas camadas de sombra, uma mais clara e uma mais escura. E assim, bastante dificuldade, né? Porque tem que entender muito do. Vou ter cores que eu não costumo trabalhar, para também ver como apliquei o filtro dissolver, para entender também como é que outras cores funcionam. Botei uma camadinha de overlay aí para dar essa cor mais alaranjada, tá? Resolvi colocar uma língua aí, uma noção de língua do que ficar essa parte preta toda no interior da boca. E vou aplicando aí, tentando entender alguns volumes antes de tirar totalmente o contorno. Já vou aplicando aí, ó, sombras e luz. Aí no dente eu coloquei uma camada mais escura da cor que eu tinha usado para os dentes. Já aplico também brilho, certo? E vou tentando encontrar volume dentro das possibilidades que eu estou encontrando aqui para que funcione quando eu finalmente tirar toda a base de contorno que está aí, certo? Coloco um shape na sobrancelha, no bigode e no cavanhaque, tá? E para aplicar essa noção de pelos, depois eu reduzo a opacidade e aplico os pelos, tá? O mesmo pincel que eu usei para os pelos, eu usei no cabelo. Coloquei um brilhinho. Onde eu senti mais dificuldade foi na roupa, realmente que eu vou ter que estudar como é que funciona os rebatimentos, o brilho na roupa, na dobra das roupas para que fique mais definido, mas eu nesse primeiro momento eu quis me concentrar no estudo do rosto. E aí, embora eu esteja achando tudo bem flat, para o primeiro estudo, tá, eu achei que ficou bacana essa possibilidade, aí eu já começo a realmente tirar os contornos, tá?
para entender aí o que é que funcionou e o que é que não funcionou, certo? A proposta foi essa. Eu vou colocando algumas sombras de contato, também tentando entender como é que isso funciona, certo? E vou mexendo. A orelha para mim ainda está bem pouco definida, só com sombra e luz. Eu vou aí, ó, colocando mais sombras. Mas eu gostei de fazer esse estudo, eu vou fazer outros nesse sentido, para aprimorar também a técnica de fazer sem o contorno, né? E aí eu vou realmente tirando etapa por etapa todos os contornos, tá? Então, eu acho que o mais prejudicado mesmo foi a roupa, que é o que eu vou ter mais que trabalhar, certo? E esse aí, ó, foi o resultado. Valeu!